Estamos de volta aqui no nosso Na Rede. Hoje nós vamos conversar sobre chocolate. Olha que delícia! Na América Central, antes dos colonizadores chegarem ao continente, o povo azteca fazia uma bebida com semente de cacau, mel e baunilha, o chocolate. Com a chegada dos espanhóis, a Europa tomou conhecimento e a bebida passou a ser apreciada por muitos. Em 1828, o holandês Van Houten descobriu um novo modo de moer as sementes, separando a gordura e criando o chocolate em pó, que poderia ser diluído na água ou então no leite. Décadas mais tarde, os ingleses misturaram a gordura que sobrava da prensagem com a pasta de cacau e açúcar. Nascia então a primeira barra de chocolate. As primeiras barras em chocolate eram bem amargas, mas em 1840, o suíço Henri Nestlé inventou leite condensado. Um vizinho dele, Daniel Petter, teve a ideia de adicionar leite condensado na fabricação das barras de chocolate. E muitos anos depois, são inúmeros os tipos de chocolates, alimento popular que tem conhecido diversas formas de apreciação. E para a gente conversar um pouco sobre o chocolate, eu recebo aqui Raquel Pessoa, ela que é nutricionista formada pela Universidade Estadual do Ceará, com pós-graduação em Nutrição Clínica e Vigilância Sanitária dos Alimentos. Tudo bom, Raquel? Olá, tudo bom? Prazer estar recebendo você aqui com a gente para conversar sobre um assunto muito gostoso, que é o chocolate, não é, Raquel? Acho que é uma mania nacional, não é? Você gosta eu diria de mundial, que realmente é muito prazeroso comer um chocolate. De onde é que vem esse prazer de comer chocolate? É só porque é uma coisa gostosa ou tem alguma coisa na química do chocolate que faz ele ser tão apreciado? Então, não é apenas algo saboroso. Realmente o chocolate, ele tem algumas substâncias que estão relacionadas ao prazer, né? São duas substâncias com nomes um pouco complicados, que se chamam feniletilamina e anandamina, que é o nome da substância. Então, são substâncias que elas estão relacionadas ao prazer, ao bem-estar, né? Por exemplo, a feniletilamina, ela é considerada o hormônio da paixão. Então, foi observado que as pessoas, quando estão apaixonadas, essa substância ela tá mais elevada no organismo. E o chocolate é capaz de aumentar essa substância. Então, tem pessoas que comem chocolate, então ficam felizes, né, se sentem bem. Então, não é à toa que as pessoas, muitas vezes, ficam viciadas em chocolate. Olha aí, vamos comer chocolate para amar, não é verdade? Falando um pouco da origem, né, do chocolate, que é o cacau, né? O cacau, ele serve exclusivamente para se fazer chocolate ou existem outras possibilidades? Então, existe chocolate sem cacau, tá? Ah, é? É isso. O chocolate branco, ele é um chocolate que praticamente leva pouco cacau, às vezes não leva cacau. É tanto que a gente recomenda, né, como nutricionista, a gente pensa sempre no bem-estar, na qualidade de vida, a gente recomenda os alimentos que têm os chocolates que têm o maior teor de cacau. Porque dessa forma, o chocolate vai ser mais puro, ele vai ter um teor maior de proteína, de nutrientes, tá? Então, o chocolate, a maior parte do chocolate meio amargo tem um percentual maior de cacau e o chocolate branco já tem um percentual menor de cacau. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nunca comi cacau. Você já comeu? Tive a experiência de comer cacau. Tem gosto de chocolate? Eu sempre quis saber. Eu achei engraçado que no dia que eu experimentei, muita gente perguntou: e aí, tem gosto de chocolate realmente? Parece uma fruta de chocolate, seria isso. Mas é uma fruta bem diferente, o sabor, não dá pra explicar, mas não tem gosto de chocolate. É. Mas é uma fruta saborosa, doce, bem agradável. Quem tiver a oportunidade, onde eu irei procurar? Me diz uma coisa, é possível atribuir funções curativas ao chocolate? Olha, o chocolate, como ele tem, por exemplo, alguns nutrientes que são saudáveis, existem alguns estudos que estão envolvendo o chocolate para avaliar isso. Por exemplo, teve um estudo feito na Alemanha, onde usou-se pequenas quantidades de chocolate diárias e observou-se que alguns pacientes eles tendiam a baixar a pressão. Né? Pacientes que têm tendência a ter pressão alta fizeram esse experimento e observaram que a pressão deles diminuía. Mas é algo que ainda está em estudo. Também a gente já observou em alguns estudos que o chocolate ele tem substâncias chamadas flavonoides, tá? Que são capazes de serem protetores cardiovasculares. São antioxidantes que protegem o coração. Mas a gente recomenda que a pessoa não abuse do chocolate, né? Com esse intuito, vou comer chocolate porque vai bem pro coração. Mas tudo tem que ser com cautela, tá? E é um acompanhamento, né, de um profissional. Claro, e a pessoa deve sempre na alimentação colocar também outros alimentos, né? No caso do chocolate, ele
pode fazer parte da alimentação, mas sem exageros, né? É importante que o indivíduo também, junto com isso, com a alimentação, pratique exercícios físicos, tudo, né, tem que ser de uma forma bem saudável. Falando um pouco dessa questão da saúde, qual é o risco da ingestão de chocolate, por exemplo, para a obesidade, né, para contribuir com a obesidade? A nossa preocupação maior, indivíduos, por exemplo, que são viciados em chocolate, são principalmente nos que são diabéticos, porque o chocolate ele leva um teor um pouco mais elevado de açúcar, dependendo do chocolate, né, de açúcar e de gordura. Então, se o paciente for diabético, isso pode estar piorando essa patologia, né? E para os pacientes obesos que estão pensando, já estão fazendo um tratamento de emagrecimento, tem que ter cuidado também com o excesso, porque o chocolate também tem, na sua composição, também tem um teor elevado de gordura, tá? Acho que ter assim, um equilíbrio, né? Você não é deixar de comer, mas também tem claro. É gostoso, né? Não tem como deixar de comer. Existem propriedades anticancerígenas, estimulantes cerebrais, ou então capacidade de curar diarreias, esse tipo de coisa no chocolate? Existe? Olha, como eu te falei, a questão do chocolate tem esses estudos, né, relacionados à pressão e aos polifenóis, que estão relacionados com a questão da proteção cardiovascular. Mas, por exemplo, o excesso do chocolate na alimentação, ele pode, pelo contrário, no lugar de prevenir a diarreia, ele pode causar, sim, diarreia. Tá? Acho que o excesso do chocolate em si faz mal, né? Independente. Isso. A gente sempre busca, né, fazendo um acompanhamento nutricional, né, do indivíduo, buscar um equilíbrio. Então, a gente não precisa ser totalmente radical. Dá para colocar o chocolate de uma forma saudável na sua alimentação. Tudo em excesso faz mal. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esses excessos. Com certeza. Existe uma crença popular de que chocolate causa acne, isso é verdade? Então, existem ainda muitos estudos em relação à espinha, à acne. Ainda não existe nenhum estudo comprovando que o chocolate faça mal. O que pode acontecer é que existe, por exemplo, alguns chocolates que têm um teor maior de gordura, ele pode influenciar na questão da pele ficar mais oleosa e com isso a bactéria se proliferar, aumentando assim a contaminação. Mas não uma ligação direta do chocolate com a acne? Não, ainda não existe nenhum estudo provando isso, tá? Ah, bacana. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem acne, é importante ela ter um cuidado no geral com a gordura em si, né? Com os alimentos fritos, gordurosos, porque isso vai influenciar na saúde da pele dela. Eu estou aqui conversando com Raquel Pessoa, ela que é nutricionista, estamos conversando aqui sobre chocolate. Se você tiver qualquer dúvida, pode ligar para a gente no 3486-1710, falar com a gente ao vivo, ou então pelo MSN, @redeunião.com.br, falando sobre essas gostosuras que são chocolates. Me fala uma coisa, qual é o valor nutricional de nutritivo de um chocolate, por exemplo? Então, no chocolate, você, além das gostosuras que você vai encontrar, você pode encontrar, sim, algumas vitaminas, tá? A gente encontra a vitamina E no chocolate, a vitamina A, algumas proteínas, encontramos também carboidrato. Tem chocolate, hoje em dia, a gente encontra de soja, tá? Então, chocolate com castanha do Pará, que também é um antioxidante. Então, dá pra gente, hoje em dia, encontrar opções de chocolates bem saudáveis e nutritivos no mercado. É só saber procurar, né, fazer uma escolha mais criteriosa, procurar escolher um chocolate meio amargo, que tem um teor menor de gordura. Mas o chocolate, a gente pode considerar que ele é um alimento que tem nutrientes, sim, tá? Então ele como alimento, ele pode ser utilizado, ele pode ser incluído numa dieta alimentar bem feita. E isso dá pra gente colocar assim, sem precisar ser muito radical. Falando um pouco sobre essa questão da dieta, quem faz dieta pode comer chocolate, por exemplo, chocolate meio amargo, né, que tem um conteúdo um pouco mais de cacau? Então,